Continuemos nossas considerações sobre a busca do Espírito Santo. Nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo todos os dias. Buscá-lo deve ser a nossa primeira tarefa. Antes dos desjejum, antes mesmo de sair para o nosso trabalho. Deve ser, então, a nossa primeira ocupação. Nós sabemos, irmãos, que, de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo reparte os dons, está lá em Coríntios 12, né, Efésios 4. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Ao nós pedirmos a Deus o batismo diário do Espírito Santo, a gente deve acrescentar o pedido: meu Deus, o Senhor sabe qual a melhor área de trabalho que eu posso ser útil. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas, se acham assim muito humildes, isso em parte é bom, mas ele fica olhando para aquele irmão ou aquela irmã que tem um talento especial, Deus dotou de vários talentos, Então a pessoa estudou, a pessoa formou, fez um doutorado, não é? E etc, etc. Então a pessoa fica com a vista muito alta olhando para aquele lá. Não, meu irmão, não precisa ser assim. Porque Deus dá o dom, Deus dá o talento de acordo com a capacidade da pessoa e também aquele quiser dar aquele dom para aquela pessoa. E nós não devemos sentir inferior a nenhuma outra pessoa, seja lá quem for na igreja, porque a gente acha que o dom, aquilo que a gente faz é uma coisa muito insignificante. Nós sabemos, conforme a Bíblia diz, há muitos que foi confiado. Quanto mais a pessoa que foi confiada, mais dele será cobrado. Quando ainda morava em Belo Horizonte, eu conheci uma pessoa, ele era um diácono da igreja. E ele era Zé Coelho, o nome dele, mas chamava ele Coelho, irmão Coelho. Ele era meio surdo. E ele gostava de ficar na porta da igreja, Catava aqueles papelzinhos, aquelas coisinhas que criança jogava. Uma criança saía ali, ele ia lá, pegava a criança com calma pelo braço, botava dentro da igreja, chegava, colocava lá no colo da mãe ou do pai e ficava ali. Era o que ele sabia fazer, mas ele fazia com amor. Aí um dia, um fim de ano, quando a igreja se reúne para repartir as responsabilidades do ano seguinte, aí ele não ouviu lendo o nome dele lá como diácono. Aí quando ele não ouviu, aí a gente olhou para os olhos dele, as lágrimas estavam descendo. Ele amava fazer, era assim, mas era o que ele sabia fazer e amava fazer. Aí a gente abraçou ele, falou: irmãos, olha, o irmão Coelho, ele vai continuar, é o trabalho que ele sabe, o trabalho que ele ama. Ô irmão, você vai continuar fazendo o mesmo trabalho. Ele ficou feliz. Irmãos, é isso aí. Às vezes você não tem grandes habilidades, Isso aí, Deus reparte os dons de acordo conforme Ele quer.
não é? Mas não olha para isso, não. Uma coisa, Deus não te deixou sem um talento. Não tem ninguém dizer, ah, não, eu não recebi dom nenhum. Não, não. Cada pessoa, Deus repartiu os dons. Então, você vai lidar de acordo conforme a capacidade que você tem, né? Aquele trabalho que pode ser muito humilde, né? Que às vezes a igreja, né, lhe confiou, você foi nomeado, etc. Você tem que fazer realmente com amor. Agora, uma coisa. Quando nós recebemos o Espírito Santo, né, a melhor, a promessa do Espírito Santo é dada aos que creem, né? Recebemos no batismo, né? Recebemos o dom do Espírito Santo lá no batismo. Agora, cada vez que nós achegamos mais a Jesus, então vamos sendo mais controlados pelo Espírito Santo. E aí, nós não vamos ser uma pessoa, um crente infrutífero, não vamos ser papa-sermão ou simplesmente esquentador de banco. Nós queremos fazer alguma coisa sim. Nós gostaríamos de receber alguma responsabilidade. Caso a igreja, por isso ou por aquilo, entendeu? Às vezes, não. Confiar você em algum trabalho interno, não ao esquenta a cabeça, não. No trabalho, lá fora existe muito trabalho, mas é muito trabalho mesmo. Existe lá fora, sabe? Então, vai trabalhar lá fora, trabalhe com seu vizinho, com a sua vizinha, saia, distribua um folheto, faça um convite para uma pessoa, um amigo, um conhecido, a visitar a igreja, assistir um culto. Nós não precisamos ficar tristes caso não recebemos, porque tem pessoas que ficam tristes e outros até aborrecidos, chateados, e outros até que vão muito além, né? Ele queria um cargo mais alto na igreja e acabou de um que ele era mais, aos olhos dele era baixo, ele se mais satisfeito. Esse tipo de pessoas Deus não pode usar. Eu conheci uma pessoa, aliás, conheço a pessoa até hoje, né? Ainda está vivo ainda. Aí, não é da igreja, eu conheço a igreja, mas não é da minha região aqui, não. Fulano recebeu algum carro? Olha, ele não quis, porque ele só aceitava se fosse para ele ser um ancião. Eu falei, oh meu Deus, que coisa, né? Ele não aceitou. Só se fosse assim, oh, irmãos. Eu fico olhando assim, sabe? Olha, se as pessoas soubessem a responsabilidade que tem um ancião de igreja e um pastor, ele pensaria 2 vezes para aceitar esse cargo. Ele pensaria 2 vezes. É porque esses que gostariam de ser o ancião, etc., eles não enxergam um palmo adiante do lado, porque não sabem a responsabilidade, o compromisso que tem. A pessoa ser um diretor de igreja, ser um ancião, ser um pastor, sabe? Então, mas o que, né? Isso acontece. Lendo aqui, na meditação Maranata, deixa eu ver se aqui está na página 217, que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se supera na página 217. Deixa eu ver aqui. Isso é a página 217. Ah, sim. Lê aqui uns 2 parágrafos para os irmãos aqui, que eu achei realmente importante, falando sobre a chuva temporânea, a chuva seródia. Diz aqui:
lendo aqui, visto que o Senhor não age de acordo com suas expectativas, falando de algumas pessoas, né, conforme eu disse. Ideal oposição à obra, porque, dizem eles, não conheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? Por que não atenderam às advertências e instâncias das mensagens de Deus? Mas disseram persistentemente, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Agora nota bem o que se segue. Talento, longa experiência, não tornarão os homens condutos de luz. Veja bem, irmãos, talento, né? Longa experiência, quer dizer, tantos anos de igreja, não tornarão os homens condutos de luz. A menos que se coloquem sobre os brilhantes raios da justiça, do sol da justiça e sejam chamados, escolhidos e preparados pela dotação do Espírito Santo. Quando os homens que lidam com coisas sagradas se humilharem, nota bem, quando os homens que lidam com coisas sagradas se humilharem sobre a poderosa mão de Deus, o Senhor os exaltará. Está vendo? Então, o que nos prepara não é anos de experiência, né? Eu tenho mais de 50 anos, pela graça de Deus, mais de 50 anos que Jesus me chamou. 55 anos. Mas eu não me orgulho disso. Confesso que sou estudante assíduo da Bíblia e também do Espírito Profissional, mas eu não me orgulho disso. Por quê? Porque a gente tem que pôr em mente que a gente é uma ferramenta de Deus, que Deus pode usar. E mesmo com esse conhecimento que a gente tem, eu digo a gente porque eu sou assim. Nas minhas orações, quando eu saio para fazer um culto, nas roças, nas casas, eu não confio, né, no que eu sei da palavra de Deus. Eu entro no meu quarto, ajoelho e falo, meu Deus, o Senhor coloca a tua palavra na minha boca. Quando, geralmente, hoje, 2 pessoas ligou para mim hoje, né, pedindo ajuda em algumas orientações de algumas passagens da Bíblia. E eu, meu Deus, quando eu tiver de pregar a sua palavra ou dar conselho a alguém, por favor, o Senhor coloque as palavras certas na minha boca. As palavras que aquelas pessoas precisam ouvir. Não me deixe falar de mim mesmo. Então, digo para os irmãos que estão ouvindo aqui, né, esse vídeo, eu procedo assim, irmãos. Dou graças a Deus, 55 anos de Adventista, 55 anos de ano bíblico, mas eu não confio nisso. Por quê? Às vezes, né, nós falamos as palavras, né, que não é aquilo que a pessoa está precisando para ouvir. Não é aquilo que está necessitando naquele momento. Então, quando nós nos colocamos de joelho e pedimos a Deus que coloca na nossa boca a palavra que vai ajudar a pessoa, aí Deus vai fazer isso. Então, creio que nós devemos realmente agir dessa maneira, irmãos. Então, Deus abençoe a mim e abençoe você. Não se sinta uma pessoa ou injustiçado, ou uma pessoa sem valor nenhum na igreja, irmãos, porque não existe isso, não. A menos que a pessoa não tenha condições. Existem pessoas que realmente não têm condições, né? A gente sabe disso, né? Às vezes nem condições de ir na igreja, às vezes não tem, não é? Mas de acordo às condições, de acordo às possibilidades, né? Que podemos dizer, de acordo à nossa condição,
aí nós realmente precisamos e devemos deixar o instrumento nas mãos de Deus. E na minha oração, na nossa oração, eu sempre oro, Senhor, abre a minha boca, desembaraça a minha língua e envia minhas ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus abençoe a todos.